Olá, sou o professor Honório Soares. Dando sequência às nossas aulas de sequências numéricas, hoje vamos ver progressão geométrica, que é uma sequência numérica com uma lei de formação própria. Vimos na aula anterior o que era uma progressão aritmética, suas propriedades, lei de formação, termo geral, razão. E nesta aula a gente vai ter como objetivo compreender o conceito de progressão geométrica, suas propriedades e sua aplicação em questões especialmente voltadas para o Enem. No final desta aula, vamos exercitar nossos conhecimentos a partir de uma questão proposta. Vamos lá? Olha esse exemplo aqui. Ele diz que uma população de bactérias dobra seu número a cada 20 minutos. Se esse processo se inicia com uma bactéria, quantas existirão após 2 horas e 40 minutos? Os termos dessa sequência são 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. A partir do segundo só obtido, multiplicando-se a constante 2 ao termo antecedente. Esse é um exemplo de progressão geométrica. Olha, se você reparar bem, a partir do segundo termo, ele é o anterior vezes 2. Por exemplo, aqui o 2 é 2 vezes o 1. Já o 4 é 2 vezes o anterior. Que no caso é 2. 2 vezes 2. Já o 8 é 2 vezes o 4. Já o 16 é 2 vezes o 8. Então, nesse caso, uma progressão geométrica, ou PG, como a gente costuma chamar, é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante, denominada razão da PG. Lembram que lá na PA, por exemplo, a PA, tipo 1, 2, 3, 4, 5, a gente tinha que... O termo era o quê? O termo AN era o anterior, o AN menos 1, mais uma razão, constante R. Por exemplo, essa PA aqui, que a cada termo é somado mais 1, né? Por exemplo, o 2 é o anterior mais 1, 2 é 1 mais 1. O 3 é o anterior, que é 2 mais 1. O 4 é o anterior, que é 3 mais 1. E o 5 é o anterior, que é o 4 mais 1. Ou seja, o AN é AN menos 1 mais R. Ou seja, cada termo está somando mais 1. Ou, por exemplo, nessa PA aqui, 2, 4, 6, 8. A PA que corresponde aos números pares, né? Você percebe que o termo anterior, o termo aqui é o anterior mais 2. O 6 é o 4 mais 2. O 8 é o 6 mais 2. Ou seja, os termos, por exemplo, a n é o anterior a n menos 1 mais r. E a razão aqui é 2 sempre. Sempre está somando mais 2. Já em uma PG, o termo ele é o anterior multiplicado por uma constante. Vamos voltar lá à nossa proposta inicial, o nosso exemplo, que era das bactérias, que a cada 20 minutos dobrava o número, né? Então a 1 começava com uma bactéria, depois a gente tinha 2, depois de mais 20 minutos tinha 4, depois tinha 8, depois tinha 16.
Note que a partir do segundo termo, aqui o A2, né? O A2 é o anterior, que é o A1, que na verdade é 1, vezes 2. O 4, que é o A3, é quem? É o anterior aqui, que é o 2, vezes 2. O 8 é quem? É o anterior, que é 4, vezes 2. O 16 é quem? É o anterior, que é 8, vezes 2. Ou seja, a gente tem uma constante, uma razão, que a gente vai chamar de Q. E a gente tem que o termo é igual ao anterior vezes essa razão. Ou seja, a n é igual a n menos 1 vezes a razão. Por exemplo, a gente quer saber, no que é do n, a gente colocar terceiro termo, né? Quem é o anterior ao terceiro termo, que é o 4? É o 2, né? É 2 vezes razão. E a razão lá é 2, né? Então, A3 é 2 vezes 2, que dá 4. Viu? O A3 aqui é o 4. Como a gente consegue identificar quem é a razão? É muito simples. A gente tem que a n é igual a n menos 1, ou seja, o a n é o termo anterior, que é o a n menos 1, vezes a razão. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a n sobre a n menos 1 é igual ao quê? Então, toda vez que a gente quiser saber quem é a razão, basta dividir o termo pelo seu anterior, pelo termo anterior a ele, que a gente vai descobrir quem é a razão. Como no nosso exemplo lá, a gente pegar 8 dividido para 4, dá 2. Fórmula do termo geral. A gente sabe que o termo é o anterior multiplicado pela razão, né? Como é que a gente chega nessa fórmula? É bem simples. Por exemplo, a partir do segundo termo, o A2, é na verdade o anterior a ele, que é o A1, vezes a razão Q. Quem é o A3? O A3 é o A2, que é o anterior a ele. E quem é o A2? É A1 vezes Q. O A3 é o A2, né? Que é isso aqui. Vezes a razão. Nesse caso, é igual a 1. Q vezes Q dá Q ao quadrado. Quem é o A4? O A4 nada mais é do que o A1. O termo anterior, que é o A3. Quem é o A3? É A1 vezes Q ao quadrado vezes a razão. O A4 é o termo anterior, que é o A3, que é A1 vezes Q ao quadrado vezes a razão, que é igual a 1 vezes Q ao quadrado vezes Q, que é ao cubo. Note que o AN é sempre A1 vezes Q elevado a N menos 1. Por exemplo, aqui, ó,
no lugar do n a gente tem o 4, né? O A4 é A1 elevado a 3. Sempre é a n igual a 1 vezes q elevado a menos 1, n menos 1. Então basta pegar aqui o valor de n, então é o A1, que é o primeiro termo, vezes q elevado a n menos 1. Exemplo, lá das bactérias. Se quisermos saber o A5, é A1. Vamos primeiro colocar aqui, né? Aí, o termo geral é quem? É a n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Então, se a gente quer saber o A5, o primeiro termo lá é 1, né? Das bactérias. Do nosso exemplo inicial. Vezes q, no lugar do n tem 5, né? 5 menos 1. Então, A5 é 1 vezes... A razão lá é quem? É 2, né? 5 menos 1 dá 4. 1 vezes 2 elevado a 4 dá 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 dá 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vamos ver lá se o A5 é 16 mesmo. Vamos aqui. A1, A2, A3, A4, A5. O A5 realmente é 16. Então esse é o termo geral de uma PG. A n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Ok? E a gente tem propriedades. Assim como na PA, também temos propriedades. Lembram que lá na PA, a gente tinha que os termos equidistantes dos extremos, por exemplo, nessa PA aqui, de razão 1, tinha que os extremos, a soma deles eram sempre iguais. Por exemplo, 1 mais 6 é igual a 7. Os outros números equidistantes dos extremos aqui é o 2 e o 5. Porque o 2 está a um número do extremo inicial e o 5 está a um número do extremo final. 2 mais 5 também é igual a 7. Os outros dois números aqui distantes dos extremos é o 3 e o 4, porque o 3 está a dois números do extremo inicial e o 4 está a dois números do extremo final. Eles são aqui distantes dos extremos. Tem a mesma distância dos extremos. Então, 3 mais 4 também é igual a 7. Na PA era isso. Na PG, a gente vai ter que os números equidistantes, o produto deles é sempre igual. 2 vezes 128 dá 256. Os outros dois números equidistantes dos extremos é o 4 e o 64. Eles estão na mesma distância dos extremos. O 4 está a um número do extremo inicial e o 64 está a um número do extremo final. E 4 vezes 64 também dá 256. Os outros dois números aqui distantes é o 8 e o 32, porque o 8 está a dois números do extremo inicial, assim como o 32 está a dois números do extremo final. Estão equidistantes aos extremos. E 8 vezes 32 também dá 256. Ok? A nossa próxima propriedade se refere ao termo médio de três termos consecutivos de uma PG. Se tivermos três termos consecutivos, o termo médio ou o termo do meio, o quadrado dele é igual ao produto dos outros dois termos. Por exemplo, 2, 4 e 8. O termo médio aqui, o termo do meio, é 4. Segunda propriedade, o termo médio 4 ao quadrado é igual ao
produto dos outros dois termos. 4 ao quadrado dá 16. 2 vezes 8 dá 16. Ok? E assim sucessivamente. Por exemplo, 32, 64, 128. São 3 termos consecutivos. O termo médio, o termo do meio aqui, 64 ao quadrado, é igual ao produto entre 32 e 128. Para finalizarmos, temos essa questão do Enem, que ela diz o seguinte. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Pause o vídeo e tente fazer a questão. Leia e tente fazer a questão. Já vamos respondê-la. Vamos lá. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior, e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. E ele pergunta, qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? É bem simples essa questão. Ela quer dizer o seguinte, ó. Temos aqui um primeiro quadrado de lado 1, lembrando que o quadrado tem os lados iguais. O segundo quadrado, ele diz que pega o ponto médio aqui, ou seja, a metade, e constrói um novo quadrado. Se esse primeiro quadrado aqui tinha lado medido 1, se eu dividir em duas partes iguais, o nosso próximo quadrado tem o lado medindo 1,5. O próximo quadrado, aí ele pega novamente ponto médio, ou seja, divide o lado em duas partes iguais aqui e constrói um novo quadrado. Se o lado do quadrado anterior era 1,5 e eu dividir por 2, o lado do novo quadrado é igual a 1,5. Divisão entre frações, né? Aqui não tem nada dividido por baixo, então é 1. Divisões entre frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui é igual a 1/4. Ok? O próximo quadrado ele pega novamente a metade aqui e constrói. Se o lado do quadrado anterior é 1/4, e eu estou dividindo novamente por 2, vou pegar 1/4 dividido por 2. Repete, multiplica pelo inverso da segunda. 2 vezes 4 dá 8. Perceba agora. Dividir algo por 2 é a mesma coisa de multiplicar por 1,5. Dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por 1,5. Ou seja, a cada vez que eu construo um quadrado, o lado dele, eu estou multiplicando o lado do quadrado anterior por 1,5, já que estou dividindo sempre. Porque toda vez que eu construo um novo quadrado, eu pego o lado do quadrado anterior e divido por 2. Aqui, eu peguei o novo quadrado, tem metade do lado do quadrado anterior. Que por sua vez, esse quadrado aqui tem metade do lado do quadrado anterior
e esse aqui tem metade do lado do quadrado anterior. Ou seja, eu sempre estou dividindo por 2. E dividir por 2 é a mesma coisa de multiplicar por 1,5. Ou seja, a gente tem uma PG cuja razão é 1,5. Mas se a gente quisesse encontrar a razão de outra forma, seria daquela fórmula que eu ensinei no começo da aula. Razão é quem? É o termo, né? O AN sobre a N menos 1. Aqui a gente tem quais termos? Aqui é o A1, né? Aqui é o A2. Então, vou pegar o A2 e o A1 para calcular a razão. Então, a razão é que é quem? Eu vou partir do A2 e do A1. A2 sobre A1. Quem é um A2? A2 é 1,5. Quem é um A1? É 1. 1,5 sobre 1 é 1,5. Ok? Então esta é a razão. E ele quer saber o centésimo termo, ou seja, ele quer saber quem é o lado, qual a medida do lado do centésimo termo. Lembro lá qual. Então a gente vai precisar da fórmula geral. Fórmula geral de uma PG a gente viu que é a N é igual a A1, primeiro termo, vezes a razão elevada a N menos 1. Ok? Então aqui a gente quer saber o A100. O A100 é quem? O A1. Quem é o lado da medida do quadrado do primeiro, né? Primeiro quadrado aqui, o lado mede 1. Então, o A1 é igual a 1. Quem é a razão? A gente viu que a razão é 1,5, já que a cada quadrado a gente está multiplicando o anterior por 1,5, já que estamos dividindo, né? Elevado a, no lugar do 100, no N aqui a gente tem 100, né? Elevado a 100 menos 1. Então, a 100 é quem? 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, o A100 é 1,5. 100 menos 1 dá 99. Então, a 100 é 1,5 elevado a 99, que é a letra B. Então é isso. Isso foi a aula de PG, progressão geométrica. Eu vou estar repassando uma atividade para vocês fazerem em casa e enviar logo depois. E é isso. Obrigado.